Graças a Deus. Que Deus abençoe cada um. Amém. Vamos tomar as Escrituras no livro de Gênesis, capítulo 6. Aleluia. Gênesis, capítulo 6, verso 1 Amém. e o 2. É uma história já bastante conhecida. É um fato que ocorreu há milênios atrás, quando Deus julgou o mundo, destruindo pelas águas do dilúvio. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, a face da terra, eles nasceram filhas. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Senhor Deus, Pai Celestial, isso é a tua palavra. E a tua palavra é a verdade. Senhor Deus, ajuda-nos, ó Pai. Ajuda-nos neste momento. Ajuda-nos nesse instante. Perdoe nossos pecados, nossas faltas, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem sentar. Aleluia. Para aqueles que conhecem a mensagem do profeta, a mensagem do irmão Branham, para aqueles que leem e têm o gosto, o desejo de estar sempre lendo, deve deparar ou deve ter deparado com uma expressão do profeta que diz assim: quando você vê uma ambulância com a sirene ligada, pense, uma mulher provocou aquilo. Quando você vê um funeral, lembre-se, uma mulher provocou aquilo. Quando você entrar no hospital e ver aquele tanto de gente doente, enferma, morrendo, lembre-se, uma mulher provocou aquilo. Em várias e várias mensagens, o profeta expressa dessa maneira. Aí você fala, que mulher? Nós sabemos que a mulher que está falando foi quando Eva saiu de sua posição e, em vez de aceitar o que Deus disse, aceitou o que a serpente disse. Irmã, pode deixar, ela não vai entender. Pode deixar ela. Então, Mombrana chega a dizer que Eva saiu um pouco do posto do seu dever. E quando ela saiu da palavra, quando diz palavra, isso quer dizer que ela saiu da presença de Deus. Porque, presta atenção, as pessoas não entendem o que significa a palavra desviado. A pessoa pensa que desviado é desviado da igreja, né? Desviado da igreja. Ah, sabe aquela igreja ali? Estou desviado dela. Não é assim que funciona. Isso é atitude denominacional, religiosa. Uma pessoa que está afastada, não está afastada da igreja, está afastada de Deus. Verdade.
Ela está afastada de Deus. Não é da igreja, é de Deus. E como é que é estar afastado de Deus, pastor? Estar afastado de Deus é não estar em companheirismo com a palavra, é não estar em comunhão com a ceia, é não estar cultuando, é não estar entregando seus dízimos, seus votos, suas ofertas, é não estar ceando, é não estar lavando os pés dos irmãos e principalmente não estando obedecendo a palavra. Quando a pessoa se encontra nessa atitude, ela não está desviada da igreja, ela está desviada de Deus. Entenderam? As pessoas não entendem o que significa desviado ou desviada. Pensa que está desviado é da igreja, do templo, do edifício. Não, é desviado de Deus. Quando Eva separou-se de Deus, quando Eva deixou a palavra, ela se desviou de Deus, isto é, separou de Deus. Ela estava separada de Deus. Naquele momento, o vínculo, a comunhão, acabou. Eles se encontraram dispersos, fora da presença de Deus, e com o pecado não resolvido, eles não podiam ficar lá dentro. E o pecado não acertado, eles não podiam ficar lá dentro. Às vezes tem pessoas que dizem, eu vou voltar para a igreja. Voltar para a igreja? Voltar para o templo? Voltar para o templo? Não é voltar para a igreja, é voltar para Deus. Mas para voltar para Deus, o pecado tem que ser resolvido. O pecado tem que ser acertado. Deus, quando lançou Adão e Eva para fora do Éden, eles não podiam voltar se o pecado não fosse resolvido um dia. O homem não podia voltar para o céu de qualquer maneira. O assunto do pecado tinha que ser resolvido. O assunto do pecado tinha que ser resolvido. O homem perdeu o companheirismo com Deus, lá no Éden. E para o homem voltar a ter esse companheirismo com Deus de novo, foi necessário um sacrifício. Um sacrifício único. Deus mesmo se tornando carne, se manifestando entre nós, entre os homens, tomando nome entre os homens, na qual nós sabemos que foi Jesus Cristo, Emmanuel, Deus conosco. E o assunto do pecado atingiu a vida de Jesus. O pecado matou Jesus. Os nossos pecados o mataram. Os irmãos entenderam, irmãos? Os nossos pecados o mataram. Enquanto Deus não resolvesse o assunto do pecado, enquanto aqui não fosse acertado, o homem não poderia voltar e ter companheirismo com Deus. Então, quando a pessoa diz, eu vou voltar para a igreja, não é voltar para a igreja. Voltar para a igreja. Voltar para o templo, voltar para o edifício. Não é voltar para o templo, não é voltar para o edifício. Estou voltando para o tabernáculo. Não é voltar para o tabernáculo. Estou voltando à palavra original. Tabernáculo é a voz de Deus. Não. Não. Nós temos que nos acertar com Deus e com sua palavra. Amém. Glória a Deus. Voltar para a palavra é voltar a ter companheirismo com Deus. Voltar a ter comunhão com Deus. Voltar a ter aquele vínculo, aquela intimidade. Voltar a ter aquele gozo, aquela esperança, aquele sentimento bendito. Você já pensou? Você já observou que toda pessoa que está afastada de Deus, ela não é feliz? Ela tem uma falsa alegria? Toda pessoa que está afastada da palavra, afastada de Deus, estou falando todos, né? Não estou
aplicando a uma, dois ou três. É todo, em geral. Toda pessoa que está afastada de Deus, ela não é uma pessoa feliz, ela não goza de felicidade. Ela pode ser feliz com a piada, com a brincadeira, com a festa de aniversário, ou uma festa disso, uma festa daquilo, mas tudo aquilo está longe de ser uma verdadeira felicidade. Porque felicidade só encontra com Jesus Cristo. Jesus é a única felicidade, fonte de felicidade que o cristão pode ter. Amém? Amém? Jesus é a única fonte de alegria que o homem pode ter, que a mulher pode ter. Tudo é teatro. Tudo é uma encenação. O resto é tudo encenação. Tudo é passageiro. Alegria passageira, gozo passageiro, felicidade passageira. A pessoa fica feliz porque viajou, fica feliz porque passeou, fica feliz porque comemorou o aniversário, fica feliz porque comprou uma roupa nova, fica feliz porque comprou isso novo, fica feliz porque fez uma nova amizade, mas isso termina e isso acaba. Mas o gozo eterno de Jesus permanece para sempre. Permanece para sempre. Então, para o homem voltar a ter companheirismo com Deus, o pecado tem que ser acertado. Ele não pode vir de qualquer maneira. Ela não pode vir de qualquer maneira. E, no entanto, nós vemos que Deus, para que o único sacrifício pudesse ter vindo, Deus foi dando substitutos. Deus foi dando substitutos. E qual era o substituto? Matando o cordeiro. O homem era coberto do seu pecado matando o cordeiro, sacrificando animais. Aquele sangue não tirava o pecado. O sangue de touros, de bodes, de ovelhas não tirava o pecado. Aquilo apenas apontava, aquilo apenas cobria o pecado. Aquilo só era recebido por Deus quando o adorador, obedecendo à lei, apresentando o seu sacrifício, derramamento do sangue daquele animal, então aquele homem estava cumprindo um tipo perfeito, obedecendo à lei. E aquilo cobria o pecado, mas não tirava o pecado. Porque apenas o Cordeiro de Deus, Jesus Cristo, esse foi o único que tira o pecado do mundo. Amém, irmão? João mesmo viu ele. João viu ele andando, indo em direção a ele no dia do seu batismo. E quando Jesus entrou na água, o céu se abriu. Estava mostrando que o céu estava começando a se abrir para o homem. Amém, irmão? O céu se abriu. E então João exclamou: eis o Cordeiro de Deus. Esse sim tira o pecado do mundo. Amém, irmão? Esse sim tira o pecado do mundo. Ele veio exatamente para isso, disse João, para desfazer as obras do diabo. Então, Jesus Cristo se oferecendo uma vez só, entrando o véu adentro, no interior do seu véu, oferecendo a si mesmo como sacrifício único, suave, prazeroso diante de Deus. Agora, vamos voltar aqui no princípio que eu disse. A mulher. A mulher. Você sabia que a mulher na Bíblia representa a igreja? O irmão Branham nos ensinou isso. A mulher na Bíblia sempre representa a igreja. Principalmente Apocalipse, que é um livro muito cheio de símbolos, figuras. Quando a mulher aparece ali, ela representa a igreja. E, no entanto, o irmão Branham disse em uma determinada mensagem, eu acho que quem é leitor da mensagem já deve se deparar com esse parágrafo. O irmão Branham diz: você quer ver uma igreja
na qual a mão de Deus está sobre ela, vá e veja a condição das mulheres lá dentro. Vá e veja a condição das mulheres lá dentro. Você quer ver uma igreja que tem favor com Deus? Ele diz favor. Uma igreja que possa ser abençoada? Ele diz, você quer ver? Veja a condição da mulher dentro da igreja. A condição da mulher dentro da igreja aponta o nível espiritual e de condição na presença de Deus. Vocês estão entendendo, irmãos? Veja para você ver. E hoje nós vemos o quê? O que nós vemos hoje? Nós vemos igreja ou vemos lojas? O que existe na loja? Vitrine. Hoje nós não vemos igreja. Vemos edifícios, grandes edificações, grandes construções, com o nome de igreja tal, de igreja tal, de igreja tal. Mas olha a condição delas. O Branco disse, não precisa olhar os homens, olha somente as mulheres. E você olhando para as mulheres, você conseguirá ver a condição espiritual e postural daquela igreja. Os irmãos estão entendendo? E hoje nós vemos o quê? Nós vemos o que nas igrejas hoje? O que nós vemos hoje? Nós vemos uma exposição. Sim. Jesus disse, presta atenção no que eu vou dizer, presta atenção. Jesus disse em Lucas 17:30 que o problema que trouxe o dilúvio na terra foi a condição da mulher. E ele disse que isso se repetiria outra vez. E como foi nos dias de Noé, assim seria também nos dias da vinda do Filho do Homem. A condição feminina, a condição das mulheres. Mas a Bíblia não diz lá em Gênesis que as mulheres eram feias e feiudas. Eram belas e formosas. E quando elas ficaram belas e formosas, elas se tornaram altar dos homens. Elas se tornaram altar do coração dos homens. O assunto do dia era mulher. O assunto do dia, da hora, era mulher. Mulher para cá, mulher para lá, mulher para cá. E nesta era de Laodiceia, tudo está envolvendo a mulher em algum lugar. Uma campanha do governo tem que ter uma mulher. Uma campanha política tem que ter uma mulher. Uma campanha de cerveja para vender tem que ter uma mulher lá. Um jornal tem que ter uma mulher. Tudo tem que ter uma mulher estampada. Quem está entendendo, irmão? Verdade. O assunto do dia é mulher. E é a era onde os hormônios femininos se aceleram mais e põem uma menina de 12 anos à frente de uma mulher adulta de 20 anos de idade. Porque você pega uma menina de 12 anos com uma mulher de 20, você não sabe quem é, você não sabe quem é mais velho, quem é mais novo. Os hormônios femininos estão cada vez mais acelerados. Você pega uma menina de 12 anos, ela tem a altura de uma mulher de 1,80m, 1,90m, 12 anos de idade. Antigamente, menina de 12 anos desse tamanho, 10 anos desse tamanho. Hoje. Isso por quê? Isso tudo tem a ver com a condição da era. No tempo de Noé, houve uma multiplicação. Uma multiplicação.
de gente sobre a terra. Tinha mais mulher do que homem. Hoje, tem 6 para 7 mulheres para cada homem sobre o planeta. A população mundial, de quase 8 bilhões de pessoas, 70%, 65% é mulher. É o mesmo espírito, a mesma condição que houve nos dias de Noé. Por quê? Por que isso, pastor? Porque foi proferido, foi profetizado. Jesus profetizou que a condição se repetiria outra vez. Quem está entendendo? Ele diz, como foi nos dias de Noé, será também nos dias da vinda do Filho do Homem. As mulheres eram belas e formosas. E os homens então tomaram para si. As mulheres então passaram a ser o centro das atenções. Elas criaram altares no coração dos homens. E no entanto, era tanta mulher que eles faziam o seguinte: casava e dava esse casamento. Casava e dava esse casamento. Terminava com essa, casava com a outra. Terminava com a outra, casava com aquela. Quem está entendendo, irmãos? A oferta era grande. E é exatamente isso que está acontecendo nos nossos dias. É exatamente isso que nós estamos acontecendo. Jesus falou de casamento e divórcio. No tempo de Gênesis. É a mesma coisa que está acontecendo hoje, no tempo do fim. Problema, casamento e divórcio. Mas tem a mulher que ouviu no meio. Uma vez fizeram a pergunta para o irmão Branco. Ele disse: irmão Branco, está certo que a Bíblia diz que o homem que olhar para uma mulher e então cobiçá-la em seu coração, ele cometeu adultério com ela. Aí ele disse assim: irmão Branco, a culpa mais será dos homens ou das mulheres? Aí irmão Branco disse assim: certamente a culpa maior será das mulheres. Porque elas se vestem daquela maneira e assim atrai a atenção dos homens. Quem está entendendo, irmão? Atrai a atenção dos homens. Ou seja, elas possuem um espírito de sedição, um espírito como diz Judas lá no seu livro, esqueci a palavra certa, de sedução, sensualidade, e no entanto fazem com que os homens se atirem para elas, mexam com elas, assoviem por elas, até matam por elas. Quem está entendendo, irmãos? Amém. É claro que servirgonhiça tem dos dois lados. Existe muito homem sem vergonha, mau caráter, com pouca vergonha. É aquele mau caráter que mesmo uma cristã, na rua, bem vestida, com uma dama, com uma mulher de verdade, ele mesmo assim mexe. É um mau caráter, sem vergonha. Nesse sentido, ela está poupada porque está vestida adequadamente. Nesse sentido, o homem que está endemoniado. Mas a maioria da condição que nós vivemos hoje em dia, parte principalmente por causa da era de Laodiceia, que é a era do direito feminino, é a era dos direitos das mulheres, é a era da ascensão
feminina. É a era em que a mulher está em todo lugar. Ela é juíza de futebol, é bandeirinha de campo, ela é isso, é aquilo outro, ela luta boxe, joga futebol. É a era em que é o tempo em que elas conquistaram algo que antes ela sabia seu lugar. Hoje elas não sabem o seu lugar, não conhecem o seu lugar. A maioria das mulheres do mundo não conhece o seu lugar. A maioria das mulheres do mundo não sabe o que diz Pedro e não sabe o que diz Paulo acerca delas serem donas de casa, mães de família, boas esposas. Amém, irmãos? Não sabem o que é isso. Não sabem. A mulher perdeu aquele caráter feminino. Ela perdeu a doçura feminil. Aquela doçura feminil, aquela natureza feminina foi substituída pelo espírito sexy, sensual, chamativo. Talvez uma roupa vestida, talvez um cabelo modulado, talvez num caminhar, alguma coisa. Aquela conduta, aquela feminilidade natural da mulher que Deus deu a ela, nessa era está sendo substituído por um espírito atrativo, atraente, sensual. Nos quais, dependendo da roupa, torna ela mais sexy, mais sensual, mais atraente, que desperta olhares, que desperta paixões, curiosidades, recebe e-mails, recebe chamadas, recebe convites e tudo mais. Por quê? É a era. Amém? Amém. A era que nós estamos vivendo é a era da depravação. Sim. Na mensagem A Intermitente Luz Vermelha, o Sinal de Sua Vinda, pregada pelo irmão Branham, profeta para esta era, diz o seguinte: observem, mulheres daquele dia, dos dias de Noé, devem ter sido o assunto do dia. Olha assim, deve ter sido o assunto do dia. Vê, os filhos de Deus, da linhagem de Sete, os filhos de Sete começaram então a ver as filhas de Caim, que eram bonitas e formosas, porque elas eram ímpias e eram filhas de Caim. Agora eu vou falar uma coisa pesadíssima. Vou falar uma coisa pesadíssima que muitos pastores não têm coragem de dizer. Por causa de prestígio. Por causa de pessoas envolvidas no seu ministério. Mas não é eu que vou dizer. É o irmão Branham que está dizendo. E eu estou amparado no que o profeta disse. Pregue o que eu falei e eu me responsabilizei naquele dia. Ele disse assim, vou repetir. Os filhos de Sete começaram a ver as filhas de Caim, que eram bonitas e formosas. Elas eram ímpias, eram filhas de Caim. Qualquer mulher que não esteja envolvida na formosura, na belezura do Espírito Santo, ela é uma filha de Caim. Meu Deus. Qualquer mulher
que não esteja na belezura, na formosura do Espírito Santo, vestindo-se como a dama, como a cristã, como a verdadeira filha de Deus, ela é uma filha de Caim. Ela é uma cainita, ímpia, pecadora. Quando os filhos de Deus viram as filhas do homem, elas eram formosas, eles tomaram para si mulheres. Então os filhos de Deus caíram de sua posição para com Deus e se tornaram conquistadores de mulheres. E se este não é um quadro de hoje, eu não sei o que é, pois é a pura verdade. Amém, irmãos? É a pura verdade. Homem, olhe, até mesmo em nossas igrejas hoje, veja, estou lendo 63, veja todas as coisas que você deseja, observe isso, em todas as partes, isto parece com aquele dia, devia haver mulheres bonitas, homens se tornaram escravos delas, diz a história. Que os homens se tornaram realmente escravos das mulheres, porque elas eram tão bonitas que eles se tornaram escravos. Eles literalmente fizeram santuários e adoravam. E simplesmente pensem, eles adoravam literalmente a carne e o sangue feminino naquele dia. Esta é a história. Então essa história está se repetindo outra vez. O homem de novo está caindo porque está adorando carne e sangue exposta de novo. Quem está entendendo, irmãos? E compare aquilo com hoje. É a mesma coisa, meu irmão. O homem, na realidade, adora mulheres. Peraí, pastor, o senhor não adora mulheres, não? Eu adoro, sim, a minha. Adoro a minha mulher. Ah, mas pastor, os seus olhos não tem para outra mulher, não. Tem os olhos para a minha mulher. E os seus pensamentos para a minha mulher. Seus desejos para a minha esposa. Aleluia. Amém, irmãos? Vê? Na realidade, o homem adora mulheres. Quando ele fala adora mulheres, ele está falando daquilo que ele coloca no coração, como inclinação a ela. Quem está entendendo, irmão? Como uma inclinação. Ora, em nosso próprio país, a senhora Kennedy. Quem era Kennedy? A senhora Kennedy? Esposa de John Kennedy. A senhora Kennedy é 2 vezes mais projetada do que o próprio presidente Kennedy. Está vendo? Ela era mais projetada do que o presidente Kennedy. Mais projetada. Você pega o nosso governo atual, por exemplo, nosso presidente. Deixa ele andar com a sua esposa para você ver. Quem é mais projetado? A quem as pessoas vão olhar mais? Eu estou falando do nosso presidente atual. A quem as pessoas vão olhar mais quando ele andar na rua com ela? Os irmãos entenderam, irmãos? Vê? Aí está. Isto é certo. E se você sempre fala a respeito de um homem, se ele tem uma esposa atraente, isto basta. Vê? Isto basta. Isto basta. Então, a minha esposa, por exemplo, ela só pode atrair a mim. Se ela tem uma atitude que atrai outra pessoa que não seja a mim, com toda a licença do mundo e respeito que eu vou dizer aqui agora, ela seria uma adúltera. Você está entendendo, Zé? Se ela vai no cabeleireiro e vai lá e faz aquele tal de prancha, surf, como é que é? Faz
faz aquela prancha, e vai, e faz aquele negócio, e compra um vestido caro, um vestido bonito. Se não é para chamar minha atenção, mas para chamar a atenção de João ou de Joaquim, tem um espírito errado, um demônio de adultério. O profeta disse: a esposa se arruma para o seu marido. Se ela vai se arrumar, vai arrumar para o seu marido. Amém, irmãos? Mas qualquer outro tipo de espírito que ela faz, que é para tirar atenção, trazer atenção, fazer com que os homens respiram, e tal, o profeta disse: tem um espírito errado com aquela senhora, com aquela mulher. Então, observe que a queda continua sendo aplicada por causa da mulher. A mulher ainda está no alvo de Satanás para fazer com que os homens caiam nos seus pés e sejam adoradores delas, porque se Satanás utilizou esse recurso lá no Éden, utilizou esse recurso lá em Noé, utiliza esse recurso dessa última era novamente. Estão entendendo? Quando eu estou falando de mulher, eu estou falando das mulheres que não são cristãs. Mulheres que... Porque a verdadeira mulher, a dama, a filha de Deus, uma filha de Deus, uma cristã cheia do Espírito Santo, uma verdadeira dama, uma verdadeira senhora. Uma senhora que eu falo pode ser de 19 anos, pode ser de 15 anos, pode ser de 21 anos. Uma verdadeira senhora dama, uma verdadeira cristã, uma verdadeira dama, diz o profeta. Ela está longe disso que eu estou falando. Ela está longe disso. Uma verdadeira dama, uma verdadeira cristã, está longe do pozinho na cara, está longe do batom na boca, está longe de um brilho na orelha. Está longe dessas coisas. Uma verdadeira dama, uma cristã. Mas estou falando da condição mundana que atinge as próprias igrejas. Hoje as igrejas se tornaram passarela de moda. É uma exposição de carne o tempo todo. Mulheres assim chamadas cristãs, vestidas quase que seminuas, fazendo com que os homens respiram mais forte e aceleram os batimentos cardíacos, com seus vestidos sexys, com sua mini saia, com sua saia colada, cruzando as pernas da igreja, fazendo até pastores em cima do púlpito cair da graça. Meu Deus. Os irmãos estão entendendo, irmãos? Vejam bem. Vamos continuar dizendo, vendo o que o irmão Hannah diz aqui. Veja, parágrafo 74. Observe, quero que você preste atenção. As mulheres, naquele tempo de Noé, aumentando-se e ficando bonitas, a vida social decaída. Ó, que coisa, que grande coisa no dia em que estamos vivendo. Como eles fazem isso? Passam impunes com aquilo? Eles não vão passar impunes com isso. O que eles estão fazendo? Exatamente o que eles fizeram então. Eles estão fazendo um escárnio dos mandamentos de Deus. Não cometerás adultério, mas eles mostram que podem fazer isso e passam impunes com isso.
Eles pensam que vão passar impunes com isso, mas eles nunca passarão. Talvez você não deva ouvir isto, Contudo, Deus disse que esse seria o tempo em que a luz vermelha estaria brilhando intermitentemente. Jesus disse assim. Agora, que pecado que eles estão cometendo? E rindo em pecado? Muitas vezes isto, a própria coisa que esta Bíblia chama de imoral, o mundo chama de virtude. Quando você toma uma jovem e tira fora as roupas dela e coloca lá fora vestida com um pequeno short, uma pequena calça comprida e coisas, e a põe para andar pela rua, e eles pensam que isso é virtuoso e que ela está bem vestida. Aquela moça pode mostrar sua carne feminina, quando a Bíblia diz que isso é carne para cães. Mas o mundo chama isso de virtude. Eles estão fazendo os mandamentos de Deus algo banal. E a igreja não diz nada a respeito disso. Os pastores não dizem nada a respeito disso. Eles começam então a se comprometer com a palavra. É hora para que alguém se levante no nome da justiça, no nome de Jesus Cristo, e coloque um rótulo nisso, porque um dia nós responderemos por cada palavra. Amém, irmão? Aí é hora de um louco entrar em cena. Toda vez que o mundo está caindo em desgraça, em pecado, Deus envia um louco. Um louco contra o quê? Contra tudo e contra todos. Contra toda a ação e atos da sociedade moderna. Deus envia um Noé, um louco, para pregar uma tal mensagem como aquela. Deus envia então João Batista. Deus envia então um Amós. Deus envia então um William Branham. Amém, irmão? Um William Branham com um machado como João Batista, com um machado que não vem lá em cima para cortar, não. Corta na raiz. Amém, irmão? Pregador que fica pegando, cortando com o machado só aqui em cima, aqui, podando aqui em cima, aqui, ó, como se estivesse podando jardim. É só ali em cima aquele negócio ali. Não! O machado está sobre a raiz. Amém, irmão? A raiz de cada pessoa. A árvore na Bíblia é pessoa. Aleluia. O machado é a palavra. Amém. O machado está sobre a raiz das árvores. Amém, irmãos? Amém. Olha, o mundo está cheio de pregadores com mão de luva, luvas de borracha, né? Aí, o irmão Branham disse, no parágrafo, veja, agora recordem, parágrafo 80. O infalível Jesus Cristo afirmou que estas coisas seriam deste modo, neste dia, e se repetiria. Ele disse isso há 2000 anos atrás. Ele disse que quando vocês verem essas coisas acontecerem, das mulheres ficarem belas e formosas e tudo, e o assunto é mulher, sabei que o tempo está à porta. Agora, não há muitas pessoas que dirão isso. Há muitos pregadores que não poderiam dizer isso. Ele poderia se ele quisesse, mas se ele dissesse e fizesse, a congregação o colocaria para fora. Esta é a verdade. Tem muitas igrejas assim, né? Tem muito pastor assim. Um dia o irmão Branham pregou uma mensagem. Mas foi uma mensagem tão poderosa. O irmão Branham mexeu com tudo. Aí o irmão Branham terminou o culto, chegou um pregador que estava lá ouvindo a mensagem, um pastor, e disse: irmão Branham, eu quero pegar a sua mão. Isso é uma boa mensagem. Foi uma boa mensagem. Porém, irmão Branham, eu gostaria muito de pregar isso na minha igreja. O irmão Branham disse: e o que é que te impede de pregar?
Se eu pregar, irmão Bana, eles me colocam para fora. Aí o irmão Bana respondeu para ele: eu prefiro comer bolacha e beber água do ribeiro do que me comprometer com a palavra de Deus. Aleluia. Amém, irmãos? Amém. Eles me colocariam para fora. É isso que o mundo religioso está. Os pastores ficaram vendidos. Verdade. Para começar, como é que eles vão falar contra o pecado se eles mesmos estão no pecado? Como é que pastores por aí vai falar sobre santificação, sendo que eles mesmos não usam camisa, fica pelado em casa, usa bermuda, short? Como é que eles vão pregar santificação? Como é que eles vão pregar casamento e divórcio, se eles são casados 2, 3 vezes, pastor divorciado em cima do púlpito? Para começar, está caindo os púlpitos. Os irmãos entenderam, irmão? Pastores envolvidos com time de futebol, envolvidos com jogos. Como é que vai pregar santidade e santificação? Aí se prega a verdade, meu salário sai daqui, se não me expulsa. Eu vou ficar sem a minha mesada mensal. Irmão. Irmão. Eu vou dizer para você uma coisa aqui, ó. Eu vou dizer uma coisa. Deus disse para Elias: vai desacabe. Elias disse: tá bom, eu vou enfrentar Acabe. Mas o senhor sabe o que vai acontecer comigo, isso eu sei. E ele foi. E disse para Acabe. Trouxe uma condenação para Acabe. Uma condenação para o seu país, para Israel inteiro. Um julgamento. E aí começou a faltar comida, começou a faltar água, e Jezabel disse: o culpado disso é Elias. O culpado disso é Elias. Quero que matem todos. Quero que matem todos. Derruba os altares, derruba tudo. Pega o sacerdote, pega todo mundo. Fecha as igrejas, os templos. Elias ficou sabendo que a cabeça dele estava em prêmio. Elias foi para dentro de uma caverna e ficou lá dentro. Ficou lá dentro. Mas ele entregou a palavra. Ele entregou a palavra. Aí Deus então viu que estava com fome, chamou a natureza, deu uma ordem para os pássaros: leve comida para o meu profeta. Amém, irmão? Irmão, não importa, você pode ficar sozinho, mas com Deus você é abençoado. Ele ficou sozinho. Até o ponto de um dia dizer: mas Senhor, eu fiquei aqui porque Jezabel mandou um dito que vai cortar minha cabeça e tal. E ela pegou, parece, todos os teus profetas, e eu fiquei sozinho. Eu disse: não, moço, não. Tem gente no mesmo espírito seu. Amém. Tem gente na mesma postura sua. Amém, irmão? Tem gente que prega igual você, Elias. Tem gente que não arreda pela palavra, Elias, igual você. 7.000 não dobrou. 7.000 não caiu nas condições mundanas. 7.000 não entrou, não adentrou para as coisas do mundo. 7.000 não abandonaram os púlpitos, não afrouxaram, não abriram a cerca. É, Senhor? Aí animou Elias um pouco. Elias assim: agora eu estou bem. Elias então entra para a caverna e dorme. Deu sede. Vou lá beber água. Vai lá e bebe água. Quando é 9 horas, meu café está chegando. Vai usar os pássaros trazer sanduíche para ele.
Meio-dia, mais comida. 4 horas, mais comida. Elias é só sair para fora, os pratos trazia. Amém. Só que a água secou. A água do ribeiro secou. A água do ribeiro secou. E aí Deus sempre tem um caminho provido para seu filho. Amém? Deus sempre tem um caminho provido para seu filho. Para aquele que fica na palavra. Irmão. Não importa, irmão. Se você ficar ao lado de Deus, Deus vai te abençoar o tempo todo. As coisas podem estar de cabeça para baixo. Mas se você estiver certo com Deus no seu coração, Deus está de olho em você. A água secou. Aí você fala assim, puxa vida, a água secou. Até o juízo veio para Elias. Porque ele falou que não choveria. E a água secou que era para beber. Até o juízo veio para o profeta. Porque fazia parte de Israel. Até o juízo veio para Elias. A água secou. A água secou. Aí Elias pensou assim, bom, a água secou, como é que eu vou fazer? Comida eu tenho, mas e água? Comida Deus manda para mim. Mas e água? A água é difícil, eu falei que não ia chover. Eu falei que não ia chover. O peso da palavra ainda continua, mas e agora? A água acabou. Comida tem. Deus disse, levanta, Elias. Levanta. Sai dessa toca. Desce até Serepta. Amém, irmão? Tem uma mulher lá, uma viúva, que acabou perdendo seu marido na guerra, na batalha. Lembrando disso. Perdeu na batalha de Israel, nas guerras de Israel. Tem uma viúva lá. Ela vai te alimentar. Eu ordenei. Amém, irmão? Irmão, quando tudo pensa que está acabado, Deus sempre tem algo para a gente. Amém, irmão? É só ficar ao lado da palavra. Irmão, eu não conheço ninguém, desde Gênesis a Apocalipse, todos aqueles que ficaram ao lado da palavra, não importa o que aconteceu. Olha o final deles. Olha o final deles. Leia a Bíblia. Todos aqueles que ficaram ao lado da palavra o tempo todo. Amém, irmão? A Bíblia diz, uns conquistaram fogo no caso de Sadraque, Mesaque e Abednego. Outros conquistaram boca de leões, no caso de Daniel. Fecharam a boca. Todo homem e toda mulher que tiver no posto de dever, irmão, Deus tem que abençoar. Não importa o que, Deus cria circunstância para abençoá-lo. Por isso que José é o tipo perfeito de Jesus. José, em tudo que ele colocava a mão, Deus abençoava. Na casa de Potifar, antes de José chegar, a horta não dava nada, as hortaliças não davam nada, tudo que eles plantavam não dava nada, o gato não dava leite, as cabritos não nasciam direito e tudo mais. Mas José chegou e tocou a mão em tudo e Deus abençoou. Mas por que José está parado da palavra? Está parado na brecha, na palavra. Amém, irmãos? Deus cria circunstância. Quando você está com o motivo e o objetivo correto, Deus está obrigado, diz o próprio, está obrigado a te abençoar. Está obrigado a te proteger. Quando você está com seus motivos corretos e objetivo correto e tem uma vida correta dentro da palavra. Quer ver? Vou dar só um detalhe para nós terminar, então já foi. Só um motivo correto e o objetivo correto. Deixa você estar com o motivo correto e o objetivo correto e o seu coração centralizado nas coisas de Deus para você ver como é que Deus trabalha. Uma menina de 12 anos foi para a escola dominical. E estava nevando. E quase que não dava enxergar quase nada. Uma menina de 12 anos foi na escola dominical. Foi para a escola dominical e voltou, terminou.
Na hora que ele estava terminando, ele estava voltando por uma rua, neve para lá, neve para cá, e tinha um homem alto, negro, um homem alto, estranho, do outro lado da rua, onde ela estava passando do outro lado. Ela sentiu algo estranho, e aquele homem ia atacar ela. Aquele homem ia tomá-la, ia raptá-la. E ela estava com a sua biblinha debaixo do braço, vindo da escola dominical. Naquela mesma rua onde ela passava sempre para ir para a escola dominical, havia um cachorro que ficava sempre deitado na porta de casa. Manso, mas manso, que qualquer pessoa podia colocar a mão nele. Qualquer pessoa. E na hora que ela estava passando quase em frente dele, com ele, com o cachorro, esse homem alto que ia para cima dela, Deus mexeu no cachorro. Amém, irmão? O cachorro cresceu e os pelos ficou para cima. E ela passou calma. Amém, irmão? Diz o irmão Brana. E depois que ela estava bem longe, ele ficou. Deus protege, irmão. Deus protege. Deus transforma as coisas. Deus pega o invisível e torna o visível. Deus transforma o nada em tudo. É só estar na vontade perfeita de Deus. Deus faz coisa que você até mesmo fica de boca aberta. Se eu fosse parar aqui e falar o que aconteceu no Branda, o que aconteceu no ministério dele, das coisas que aconteceu no ministério dele, por ele estar dentro da vontade perfeita de Deus, eu vou falar para você. Só uma para nós terminar aqui. Só uma. Uma vez o irmão Brana foi fazer uma campanha em alguma cidade, teve que ir de carro. Teve que ir de carro com 5 irmãos. 5 irmãos. E aí nessa campanha sempre tinha um motorista, o meu irmãozinho mais novo era um motorista. Um dos obreiros mais novos era um motorista. E no carro tinha 5 a 6 pessoas. E aí eles tinham 5 ou 6 dias de campanha naquela cidade. E aí tinha que voltar na segunda-feira cedo. Na segunda-feira. Só que o rapaz, o motorista, ele tinha que abastecer de noite. Para ficar abastecido de noite. Para poder pegar a estrada, pegar as BR. Que longa. Ele esqueceu. E de manhã já foi chegando no hotel, e pegando as malas, e pegando tudo, e entrando no carro, e pegando a estrada. Andou 60 milhas, a gasolina acabou. 60 milhas é 90 quilômetros. A gasolina acabou. E pôs a mão na cabeça. Meu Deus, desculpe, me perdoe. E um deserto, só água para lá, água para cá. Um deserto, não tem porra de gasolina, só. Irmão, me perdoe, eu esqueci. Fiquei tão envolvido com o culto dessa noite. Eu esqueci. E os ministros, mas como é que pode? E os ministros, os outros colegas, os ministros, como é que pode? Como é que pode ter esquecido? Como é que você pode ter esquecido? Me perdoe, irmão, quietinho no seu canto. Irmão, quieto, sereno. Nada atrapalhava o irmão Brana. Nada, nem naquela situação. Aí saiu todo mundo do carro. E ficou os ministros batendo, falando no ouvido do rapaz. O irmão Brana falou assim: escuta, irmão, você tem galão aí? Você tem vasilha aí? Ele disse: não, eu tenho uns 2 galões aqui, mas eu nem sei quanto quilômetro está o posto aqui perto, de gasolina aqui perto. Disse: não, irmão, não estou falando disso, não. Pega esses galões e procura um rio e enche para nós. Procura aí um riozinho e enche para nós aí. Esse irmão foi, pegou, os outros irmãos olhou assim para o irmão Brana. Opa, que é isso? Olhou para o irmão Brana assim: como é que pode? E tal. O irmão Brana só ficou quieto, lá esperando, lendo a Bíblia lá, esperando. Aí esse rapazinho passou uns 15, 20 minutos, veio com os 2 galões, cheios de água. Aí ele colocou no chão. Pronto, irmão Brana, está aqui. Agora o que eu faço com isso? Coloca no tanque. Coloca no tanque. Mas os outros pastores, que isso? Coloca no tanque, irmão. Coloca no tanque. Vamos embora. E os pastores por aquele jeito, o menino, o rapaz falando: vou colocar o que eu já vi acontecer.
Amém, irmão? Ele colocou água, e ele encheu, acabou, trancou, e aí, vamos entrar. Aí todo mundo entrou. Aí os pastores só querem ver o que vai acontecer. Você vai ver. Da partida, irmão. Foi embora. Amém, irmão? Aí você fala assim, o que aconteceu com ele? Que negócio é esse? Porque o carro precisa de explosão. O carro precisa de fluxo, de energia. O que foi que fez? Bom, quem foi que fez a água? Deus. Não foi Deus? Amém. O que Deus fez? Deus pegou a água, pegou as partículas que tem na água e transformou em combustível. Amém? Só isso. E você fala, o que Deus fez com a água transformando em vinho? Amém, irmão? Pronto, foi embora. Mas para isso o homem tinha que estar certo com Deus. Amém, irmãos? Irmão Bani não estava brincando de acampamento, não. Ele não foi brincar na praia, não. Ele não foi no piquenique. Ele não estava vindo do piquenique, não. Não estava vindo da festinha de aniversário, não. Não estava vindo da festinha de aniversário. Deixou o culto para ir aniversário. Deixou o culto para ir no casamento. Deixou o culto para viajar. Ele estava na vontade perfeita de Deus. Amém! E quando está na vontade perfeita, diz o nome, ele está obrigado a nos abençoar. Vamos ficar de pé. Aleluia. Amém? Amém. Glória a Deus. Muito bem, irmãos. Amanhã será a pré-inauguração do Tabernáculo da Voz de Deus, lá no Jardim das Alterosas, segunda sessão, em Betim, na rua Assembleia 86. Haverá um carro que sairá às 17h30, 5h30 da tarde, lá de Sarzedo, do Tabernáculo, para a inauguração do Tabernáculo. Se os irmãos desejarem, o carro vai estar saindo às 5h30, lá de Sarzedo. Amém? Vamos orar a Deus. Senhor Deus, muito obrigado, Senhor, pela exposição da Tua palavra. Muito obrigado. Nós cremos de todo o coração na Tua palavra. Cremos que o Senhor está trazendo homens e mulheres para a Tua palavra, Senhor. Porque igreja e homem nenhum pode transformar um homem em mulher. Mas a palavra pode, Pai. A palavra transforma. A palavra liberta. A palavra transforma o homem e a mulher. Transforma de um pecador a um santo na Tua presença. Ó Deus, ajuda-nos, ó Pai. Nós pedimos em Teu nome que o Senhor nos abençoe cada vez mais através da exposição da Tua palavra, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e amém. Deus abençoe os irmãos. Até o próximo culto, se Deus assim permitir. Deus abençoe.